Olá, estudantes, tudo bem? Nesta unidade, nós estudaremos os aspectos da formação territorial do Brasil e perceberemos que as fronteiras que hoje o país apresenta não foram obra da natureza, mas resultado de um longo processo de ocupação humana. Também conhecerá diferentes regionalizações do território brasileiro e os diversos desafios para a conservação ambiental. Brasil, um país de dimensões continentais. O território brasileiro apresenta uma área de 8.510.345 quilômetros quadrados. Com essa dimensão, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Se compararmos sua extensão com a da Oceania, que tem 8.530.602 quilômetros quadrados, constataremos que esse continente e nosso país apresenta áreas muito próximas. Observe o mapa e, por meio do seu raciocínio, interprete e explique o que ele está representando. O Brasil é um país de dimensão continental. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Você sabe quais são os países mais extensos que o Brasil? A localização e extensão do território brasileiro. Como localizar o território brasileiro? A localização quanto aos hemisférios. O território brasileiro pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios, considerando que no globo terrestre o meridiano de Greenwich define o leste ou oriente e o oeste ou ocidente, e que a linha equatorial define o norte ou setentrional e o sul ou meridional. Observe a localização do Brasil no planisfério. Mas, em relação ao meridiano de Greenwich e à linha equatorial, em que hemisfério o território brasileiro se localiza? A localização quanto às zonas térmicas. Ao observarmos os mapas das páginas, podemos notar que a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona tropical, definido pelos trópicos de Câncer, no hemisfério norte, e de Capricórnio, no hemisfério sul. Essa zona é a parte do globo mais iluminada e aquecida pelos raios solares. Por isso, no Brasil, predomina-se os climas quentes. O sul do estado de São Paulo e o extremo sul do Mato Grosso do Sul, a maior parte do Paraná e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul localiza-se na zona temperada do sul, onde as médias de temperatura anuais são inferiores às da zona tropical. Trata-se de uma região que o inverno do hemisfério sul fica sob a ação da massa de ar frio polar atlântica. Essa massa de ar é responsável por quedas de temperatura, geadas e formação de neve, principalmente nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A localização do Brasil no continente americano. A América é um continente que se estende desde as altas latitudes do hemisfério norte até as altas latitudes do hemisfério sul. Em vista disso, o continente americano foi dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está localizado na América do Sul e ocupa grande parte dessa porção do continente. Suas terras estão, em maior parte, abaixo da linha do Equador. E o continente americano se localiza em quais zonas térmicas? A localização na América quanto às línguas oficiais. A partir do início do século XVI, a América começou a ser colonizada por povos europeus que ocuparam as terras que eram habitadas por povos nativos, os indígenas, que impuseram seu modo de vida e sua cultura. A língua é um dos elementos culturais herdados dos colonizadores. Por isso existem atualmente no continente americano países de línguas neolatinas e países de língua inglesa e holandesa como idiomas oficiais, além de línguas indígenas herdadas de grupos que conseguiram sobreviver à conquista e à colonização europeia. Quanto às línguas oficiais e sua predominância, a América é dividida em América Latina, formada pelos países de língua neolatina, América anglo-saxônica, constituída por países de língua inglesa,
É importante notar que essa divisão, porém, não é rígida. Existem países no continente americano que, embora tenha como língua oficial o inglês ou o holandês, devem ser considerados pertencentes à América Latina. É o caso da República da Guiana, da Jamaica e do Suriname, por exemplo, que por causa de suas características históricas e sociais, assemelham-se mais aos países latino-americanos. Como semelhança histórica, podemos destacar o passado colonial, caracterizado pela exploração, ou seja, organização da produção voltada para atender às necessidades da metrópole, implantação de grandes propriedades agrícola e monocultura e da exploração mineral, produção com base no trabalho escravo indígena e do negro africano. Tendo por base esses aspectos históricos e sociais, o Brasil situa-se na América Latina, formada por todos os países da América, exceto Estados Unidos e no Canadá. E você sabe o que é língua neolatina? Neo, novo, latina, referente ao latim, idioma que se originou do latim. Havia o latim clássico, usado nas obras literárias, e o vulgar, falado pelo povo. Soldados, comerciantes, camponeses, etc., que deu origem às línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, entre outras. As línguas anglo-saxônicas são denominações dadas a antigos povos germânicos que colonizaram o norte e o centro da Inglaterra. A língua inglesa derivou desses dois povos, daí a expressão anglo-saxônica. A extensão do território brasileiro. O território brasileiro apresenta uma área de 8.510.345 km² e ocupa 47% do território da América do Sul. O Brasil faz fronteira terrestre com 9 países: Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, e com a Guiana Francesa, território pertencente à França. A fronteira terrestre brasileira estende-se por 15.719 quilômetros e seu litoral apresenta 7.367 quilômetros de extensão. Essa extensão do litoral brasileiro equivale aproximadamente à distância entre as cidades de Caracas, capital da Venezuela, e Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Isso representa grande potencial econômico para os transportes marítimos, para as atividades turísticas e pesqueiras e para a exploração de recursos naturais, como o petróleo. A maior parte das reservas de petróleo do Brasil está em águas profundas de sua porção marítima. As principais bacias de exploração desse recurso natural são a de Campos, no estado do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, e a de Santos, que se estende pelo litoral do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Vista do Porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo. O transporte dos maiores volumes de mercadoria no mundo ocorre por via marítima, e esse porto brasileiro é o maior porto marítimo da América do Sul. Os pontos extremos do território brasileiro. Em virtude da vasta área do território brasileiro, as distâncias entre seus pontos extremos são grandes, tanto na direção norte-sul, distância latitudinal, como na leste-oeste, distância longitudinal. O ponto mais ao norte do Brasil é a nascente do rio Ailã, e o ponto mais ao sul do Brasil é o Arroio Chuí. Essa distância tem aproximadamente 4.378,4 quilômetros. Já o ponto mais ocidental do Brasil, ou seja, mais a oeste, é a nascente do rio Moã.
O ponto mais oriental, ou seja, mais a leste do Brasil, é a Ponta dos Seixas, e a distância entre esses dois pontos tem aproximadamente 4.326 km,6. Portanto, o Brasil é um país equidistante, ou seja, tem uma distância muito parecida nas extensões norte-sul, leste-oeste. Latitudes e diversidade de climas e paisagens naturais. Há uma grande diversidade de climas e paisagens naturais no território brasileiro. Isso se deve, entre outros fatores, à sua longa extensão de norte a sul, pois as diferentes latitudes do território influenciam o clima de acordo com a intensidade de energia solar incidente ao longo do ano. O clima e outros fatores geográficos regionais exercem influência sobre os solos, as formas de relevo, a hidrografia e as formações vegetais. As características dos climas do Brasil. O clima equatorial úmido é influenciado pela convergência dos ventos alísios. São regiões onde o clima é muito quente e muito chuvoso. O clima tropical tem verões úmidos e invernos secos. O clima tropical semiárido tem uma ação irregular das massas de ar, com poucas chuvas, sendo elas concentradas nos primeiros meses do ano. O tropical litorâneo úmido é exposta à massa tropical atlântica. Já o clima tropical de altitude, ele está acima de 1.000 metros. E o clima subtropical úmido tem o domínio da massa polar atlântica ao longo da costa, influência da massa tropical atlântica. Os fusos horários. Os fusos horários são faixas imaginárias na mesma direção dos meridianos, que dividem a Terra em 24 partes com o mesmo horário. Essas faixas foram estabelecidas com base no movimento de rotação da Terra, que demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Cada fuso mede 15 graus de circunferência terrestre. Essa medida corresponde à divisão dos 360 graus da circunferência da Terra por 24, que é o número de horas que a Terra demora para completar o movimento de rotação. Em outras palavras, a cada hora a Terra gira 15 graus. O meridiano de Greenwich é usado como referência para calcular as horas, sendo considerado o fuso zero. Considerando que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário de oeste para leste, estabeleceu-se que, em relação à hora do fuso de Greenwich, as localidades situadas a leste têm 1 hora adiantada por fuso horário. As localidades situadas a oeste têm 1 hora atrasada por fuso horário. A delimitação em 15 graus de cada fuso horário define o limite teórico das horas. No entanto, cada país tem a liberdade de instituir seu conjunto de horas legais com base em suas particularidades e conveniências, sem a necessidade de respeitar a delimitação teórica, o que permite a criação do limite prático. E eu sou o professor Israel Neto e quero agradecer muito a você que chegou até aqui. Deixe seu comentário, isso é muito importante. Um abraço e até a próxima aula!